Alia, 15 minutos. Muito obrigada, senador. Bom dia, senadores e senadora. Bom dia a todos aqui presentes nessa audiência que trata de um assunto que é de fundamental importância, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Em relação aos fundos de participação, tanto o Fundo de Participação Estadual quanto o Fundo de Participação Municipal, a Lei 5.172, de 1966, ela definia classes de renda, faixas de coeficientes, os coeficientes únicos para classes de renda e de população, né? Isso tanto para o Fundo de Participação Estadual quanto para o Fundo de Participação Municipal. Em 2013, julho de 2013, foi votada a Lei Complementar 143, que alterou os critérios de distribuição do Fundo de Participação Estadual. Pelos novos critérios, os parâmetros utilizados para a distribuição desses fundos obviamente, os dados que o IBGE precisa colocar à disposição para que esse processo de distribuição ocorra são a renda domiciliar per capita, o IPCA e o Produto Interno Bruto Nacional. Então, essa nova legislação, ela alterou o Fundo de Participação Estadual. Ela não fez nenhuma alteração, nem de datas, tá certo, a respeito do Fundo de Participação Municipal. Então, no que diz respeito aos prazos vigentes, hoje nós temos uma legislação que estabelece como 31 de agosto o prazo para publicação, para divulgação da população dos municípios no Diário Oficial, 31 de dezembro para a publicação da população dos estados e Distrito Federal, e todas as outras informações, obviamente, como eu mencionei, né, assim, o PIB tem que ter uma medida do PIB, tem que ter uma medida do índice de preço e da renda domiciliar para os estados e o Distrito Federal. Existia um período de reclamação que os municípios teriam 20 dias para apresentar reclamações, obviamente, fundamentadas, e para que essas reclamações fossem apreciadas pelo IBGE, esse prazo foi revogado a partir dessa nova lei de 2013, e 31 de outubro era a data que finalmente divulgava os resultados finais que iriam valer para a distribuição dos recursos do ano subsequente, né? O que causava essa legislação, o que causa essa legislação que define faixas de população e faixas de renda? Bom, ela não é um contínuo, né? O que significa que as perdas de recursos derivadas das mudanças de coeficientes, elas não são contínuas. Na medida que, se eu perco 1, 2, 10 pessoas, eu vou perder o equivalente em termos da minha população, tá certo? Dos recursos. Ou se eu ganho 1, 2, né, eu vou ganhar o equivalente. Na faixa, o que acontece é que movimentos dentro da faixa não afetam os recursos, mas mudança de uma faixa para outra faixa significa ou ganhos ou perdas bastante volumosas para os municípios brasileiros. Então, mudanças muito bruscas, né, nos recursos distribuídos. Esse processo faz com que todos aqueles que tenham perdido um volume substantivo de recursos por um número muito pequeno de variações muito pequenas da população acabem contestando, ou administrativa e judicialmente. Acaba sendo um processo, né? Contesta primeiro administrativamente, depois judicialmente, e isso acaba resultando em elevados custos administrativos judiciais para os municípios, para o IBGE, para o TCU, bom, no limite para a própria União, né? Óbvio que isso significa ver contestado de forma contínua, tá certo, os resultados da população do IBGE. Mas, do ponto de vista do município,
o que ocorre é que, para um grupo de municípios, existe uma certa imprevisibilidade a respeito de que recursos estarão disponíveis naquele ano para que ele realize a sua gestão. E podem ocorrer variações, como eu falei, muito bruscas, né? Bom, em 2009, justamente em função do volume de processos judiciais, administrativos, o TCU indicou uma auditoria ao IBGE, né? Auditoria a tudo aquilo todos os parâmetros que não só a população, mas também o Produto Interno Bruto, o PIB, sofreram uma auditoria do TCU em 2009 para justamente saber se aquilo que o IBGE fazia era adequado, era tecnicamente de qualidade, tá certo? E qual era o problema de tantas contestações. O relatório do TCU chega à conclusão de que o IBGE cumpre a sua missão, mas que a legislação necessitava mudar. E recomenda explicitamente que o Poder Executivo, por intermédio da Casa Civil e da Presidência da República, né, e o Congresso Nacional, avaliem a oportunidade de mudança na forma de cálculo do FPM. E esse relatório veio justamente ao encontro das avaliações que o próprio IBGE faz ao longo dessa história de vigência, né, desse processo de distribuição do FPM. Ou seja, é necessário alterar o método de cálculo e o cronograma de divulgação dos resultados, dos dados. Tem que levantar um pouquinho. Aí, obrigada. Então, por que apoiamos, tá certo? Porque essa nova proposta apresentada pelo senador Tião Viana, né, um projeto de lei 184 em 2010, ela vai permitir que os coeficientes, os novos coeficientes propostos não afetem as faixas já estabelecidas hoje, né? Ou seja, tem um impacto menor e cria uma transição gradual de uma faixa do FPM para outra e torna mais estrita a interpretação constitucional de que os recursos devem ser proporcionais à população. Esse novo método, na medida que não existem mais faixas discretas, né, mas é um contínuo, aproxima muito mais da ideia da proporcionalidade e, portanto, estabelece uma maior progressividade em relação não só aos recursos, tá certo? Mas também elimina aquelas bruscas variações na medida que se altera o número de habitantes. Apoiamos porque associado, né, existe uma proposta de ajuste também no cronograma do FPM para que ele se iguale ao FPE, porque no que diz respeito à população, nós estaremos divulgando, quando nós divulgarmos as populações municipais, por decorrência, estão divulgadas as populações estaduais e vice-versa, né? Não tem sentido trabalhar com prazos diferenciados. Porque amplia a capacidade de planejamento dos próprios municípios, uma vez que o que acontece é que o município só sabe os recursos que ele vai dispor para fazer a sua gestão no próximo ano, em dezembro do ano anterior. Já aprovou o orçamento, já tomou atitude, já fez todo o seu planejamento e aí descobre ou que não tem os recursos, ou pode ter uma boa surpresa de que tem muitos recursos a mais, mas isso não é, de fato, algo que seja eficiente e justo, né?
por outro lado, também vai acabar com esse grande contencioso que hoje, na verdade, todas as questões acabam sendo resolvidas judicialmente, né? No IBGE, nós comentamos que vai chegar um momento em que a população brasileira vai ser, que aquela que sai publicada no Diário Oficial vai ser quase ela toda definida por liminares judiciais. Porque o que acontece é isso, né? Cada vez mais aparece um asterisco dizendo que aquela população é resultado de um processo judicial e não de um processo técnico, né? de estimativa da população brasileira. Não está andando, se você puder passar para mim. Já o último? É o último. Bom. Essa proposta de tornar, então, mais... eliminar essas faixas dos coeficientes, não é eliminar, é tornar essas faixas mais contínuas, com menos variações bruscas, vai beneficiar todos. Vai beneficiar ao IBGE, porque vai poder fazer o seu trabalho técnico sem as preocupações do que está prejudicando, né, ou, de algum modo, os municípios brasileiros. Vai beneficiar o TCU, vai beneficiar os municípios na medida em que a gestão possa ser mais previsível e as variações de recursos não possam ser tão bruscas. É preciso ressaltar que hoje a população brasileira cresce, mas que daqui a um horizonte muito pequeno de tempo, a população brasileira começará a decrescer. Em 2044, a população brasileira começará a decrescer. Isso significa, vegetativamente, não por questões, né, a população inteira. Isso significa que, antes disso acontecer, em vários municípios brasileiros vão ocorrer perdas de população, não por fenômenos que hoje é o mais frequente, que são de migrações, mas simplesmente porque o crescimento vegetativo da população, ou seja, nascimentos menos mortes, tá certo? Será negativo. E quando isso acontecer, o que essa legislação atual vai estar indicando é variações bruscas de recursos para um número muito significativo de municípios. Então, é preciso que nós tenhamos uma transição dessa atual legislação para uma outra que não penalize os municípios por perdas populacionais de pequena monta. Muito obrigada, senhor senador. Agradeço.